E muito bom, Mestre! Uhul! Yeah! Bom dia, galera. Bom dia. Gente, eu sei que eu fiz uma promessa de uma revelação, de uma previsão, porém, nós somos estudiosos e a gente tem um estudo para fazer que está diretamente relacionado a essa previsão. Vocês vão compreender quando eu fizer a previsão. Porque se eu fizer a previsão antes, a gente vai começar num debate que o estudo vai acabar perdendo sentido. E tem uma utilidade a gente fazer o estudo antes para depois falar sobre a previsão. Tá? Então, vamos começar pela nossa proposta. O que nós somos? O que acontece? Primeiro, relacionar ao riso. Tá? O riso ele tem um símbolo profundo de união, de abertura, de aproximação. E a gente já viu aqui, a Annelise já falou diversas vezes, que nós humanos vivemos em sociedade, somos seres sociais. Daí a importância do riso. Se você é um ser social, você precisa de sociedade, e o riso é um dos maiores símbolos de associação, de aproximação, o riso é muito importante para você estar vivo. Tá? Só que isso não é tudo. Tem outros fatores que levam você a se aproximar ou se afastar da sociedade, do grupo, das pessoas. Tá? E, em função desses fatores, você vai determinar um tipo de grupo ou outro, a sua participação num tipo de grupo ou em outro tipo de grupo. E o que acontece? É uma preocupação minha, já venho falando a respeito disso, com os destinos do yoga do riso no Brasil. Porque a gente vê o seguinte, o Masa talvez tenha um histórico melhor, não sei, ou então a Délia, de quanto tempo o yoga do riso já existe no Brasil. Tem noção disso, Masa? Eu não sei. Os primeiros líderes aí já têm 15 anos. 15 anos. 13 a 15 anos. O Sandro está como líder há quanto tempo? Só está na faixa de... Acho que já tem 10. Já está com 10? Mas, de qualquer forma, você vê que 5 anos tem uma defasagem e mesmo o Sandro, com todo o magnetismo, com toda a sabedoria, cara, eu admiro, cara, o esforço, a capacidade dele de aglutinar, o discurso dele. Ainda assim, eu não sei por que o Marcelo Pinto, que é um dinossauro aí do Yoga do Riso, ele calcula, não sei por quê, que a gente tem 500 líderes. Ou seja, é muito pouca gente. Tá? Então, a gente ainda é uma comunidade, vamos colocar aí, eu já estou colocando um título, a gente ainda é uma comunidade frágil, a gente ainda está em desenvolvimento. E, com isso, se você não tiver cuidado, vai surgir. Tudo bem, o yoga do riso vai à frente? Vai à frente, está indo à frente no mundo inteiro, vai à frente aqui também. Mas pode ir a passos bem pequenos, de modo que ele não tenha uma significância social para o Brasil. E a gente sabe do potencial que o riso tem para ter essa significação social. Pior ainda, pode acontecer de cair em mãos erradas e o riso ser mal utilizado, como já vem sendo na parte de show, de comédia, de piadas e tudo mais.
O riso acabou tendo uma má utilização. Então, você fazer uma avaliação, você tentar determinar, porque, na verdade, a gente tem uma necessidade de controle, mas não controla nada, eu acho saudável a gente tentar determinar quais poderiam ser o tipo de agrupamento ideal para o yoga do riso, a fim de que ele tenha uma atuação positiva na sociedade brasileira. E aí eu ilustrei algumas coisas, porque tem muita gente que chega aqui no Yoga do Riso, faz o curso com o Sandro, é atraído pelo riso, pela forma do Sandro trazer o riso para a gente. E aí, primeira coisa, uns podem sair até pela metade, eu não acredito, tá? Alguns, e eu acredito que seja a maioria, eles usam aquilo, acham bacana, mas não se envolvem conforme a gente tem se envolvido. Tem aqueles que se envolvem, por exemplo, o Rony mesmo, ele ainda, cara, está devagarzinho do jeito dele, mas ainda não pegou um grupo para liderar. Tem aqueles que já começam, aí já começando a se aproximar, entram para os grupos que o Masa criou, que é uma coisa espetacular. O Clube do Riso é uma coisa que é fundamental para sedimentar o movimento do Yoga do Riso no Brasil. Tá? Essas pessoas que já estão entrando, já estão com meio caminho andado, mas ainda assim, entrar para um grupo, ela só faz parte de um grupo de WhatsApp. Ela não está num contexto maior, que eu acho que ainda nem existe. Tá? Atualmente, a maior parte está desse grupo do WhatsApp. Bom, esse não é o teu, não? Obrigado. E, além disso, tem algumas pessoas que chamam, porque elas têm essa percepção, que chamam o Yoga do Riso de família do Yoga do Riso. Tem pessoas que chamam de comunidade. Elas conseguem ver uma comunidade do Yoga do Riso. A coisa vai se ampliando. Mas tem muita... Cara, isso quase ninguém fala, mas muita gente experimenta ver o Yoga do Riso como um grupo religioso, porque está ligado à espiritualidade. E, cara, existe essa possibilidade, cara. Eu vislumbro essa possibilidade da gente se tornar um grupo religioso, sei lá, pega um maluco aí mais que quer organizar, colocar a coisa a nível religioso, pode acontecer, porque você vê, o Leonardo Boff, ele trata o futebol como religião, porque ele fala que o homem, principalmente os homens, se bem que as mulheres também, eles dedicam ao futebol uma série de... Como é que eu diria? Uma série de dedicações que você teria apenas com a religião. Entendeu? Eles conseguem transcender, eles vivem, eles veneram o futebol como se fosse uma religião. E a mesma coisa pode acontecer com o Yoga do Riso, porque o riso tem um magnetismo tão forte e tem uma profundidade tão grande, muito maior do que o futebol, que é um espetáculo de manipulação. O riso não, cara. O riso tem um potencial muito grande de ligar você à sua essência. Tanto é que a gente chama de Yoga do Riso. É que yoga não é uma tradição brasileira. Mas se você coloca o riso de Jesus, alguma coisa assim, daqui a pouco você vai ter um monte de igreja evangélica do riso de Jesus, que está todo mundo ali dentro da igreja rindo e gargalhando. Então, pode vir a ser uma religião, sim. Então, a discussão é em torno disso. E por que é importante? Já citei que a gente pode estar, nesse estudo, nessa conversa, determinando os rumos do Yoga do Riso no Brasil. Tá? E aí eu vou abrir. Eu acho interessante que o Masa esteja aqui, porque o Masa foi convidado
inicialmente para esse debate. Ele é um cara que está liderando esse movimento, então é importante que ele esteja aqui, que ele coloque a visão dele de como ele vê esse grupo. E mais tarde a gente vai chegar nessa questão da previsão, vocês vão perceber como é que isso se liga. Vamos lá, a Délia está com a mãozinha dela ali tremendo. Vai, Délia, fala. Não tanto, não tanto. Bom dia a todos. Não, eu queria lembrar, quando tu falou de quanto tempo tem o yoga do riso no Brasil, eu ia te falar justamente do Marcelo Pinto e do Maurício, né? E são eles um pouquinho que iniciaram, e tem um pessoal bem antigo, né? Aí umas mulheres também que eu não lembro. Mas, com referência a esses teus questionamentos, vamos sempre voltar a uma questão de uma filosofia bem sábia, né? Os Kauna dizem, está tudo certo do jeito que está. E então, eu acho que, seja como for, uma igreja, inclusive tentar estar no presente, né? Não nos preocupar tanto. Eu acho maravilhoso e válida a tua questão, teu questionamento, mas em tanto seja mais conhecido, se aqueles que se afastam. Uma amiga minha dizia que a avó dela falava que o que é ruim morre por si mesmo. Então, quem sabe se somos comunidade, somos família. Egrégora, eu não ligaria com religião, né? Ligaria com um grupo vinculado com a fonte de criadora, mas tudo é válido, né, no riso. O yoga do riso veio para mostrar uma outra cara do riso, porque quando tu fala, foi mal usado talvez com a comédia, com algumas coisas, né? Mas os palhaços usam o riso. O Marcelo Lujano disse sempre que seus colegas palhaços acham que ele enlouqueceu, que ele ficou doido, porque ele faz rir sem motivo. Então, eu acho assim, maravilhoso esta questão, mas que cada um sinta no seu coração qual é a utilidade que vai dar para esta técnica, porque é uma forma de rir diferente, né? Que nos traz todos esses benefícios, e aliás a gente sabe, é um pouquinho mais assim, como uma técnica, uma ferramenta terapêutica, para fazer algum benefício, né? Não porque entremos no assunto de que cura, mas é bem interessante que cada um utilize e veja e saiba quais são os benefícios, e que rindo pode fazer muitas outras coisas, se beneficiar, que está rindo à toa, ou rindo dos outros, ou rindo como bullying, né? Então, eu acho que é um caminho, como todo na vida, né? Se abre uma porta e a pessoa passa pela porta e decide o que vai fazer nesse âmbito novo, né? Nesse cômodo novo. Se vai extrapolar, se vai seguir uma coisa ética, voltamos a alguma coisa que falávamos, não sei se foi nesse estudo no Labir, a ética primeiro. E essa é minha ideia, né? Minha posição. Obrigada. É isso aí, Délia. Deixa eu só fazer, daqui a pouco eu passo para a Ceci. Conforme eu falei, cara, o riso ele tem essa possibilidade de você fazer um mergulho profundo, que você pode chamar de religião ou de qualquer outra coisa, tá? E você falou que é bom deixar as pessoas perceberem, sentirem o riso do jeito que elas acharem. Mesmo que eu tivesse o poder de influenciar, ainda assim as pessoas elas só conseguem perceber do jeito que elas percebem. Cada vida é própria e única, entendeu? Então, mesmo que eu esteja aqui trazendo para o debate uma coisa comum, não quer dizer que essa pessoa vai ter... Aliás, eu ainda digo mais, é impossível que haja uma visão comum. Você sabe por quê? Porque, na verdade,
não existe, se você mergulhar profundamente, não existe o outro. Então, se não existe o outro, como é que vai ter uma visão comum? E aí, se você fala muito, vão viver o presente, tudo perfeito como está, tudo bem, a gente conhece esse discurso do presente, mas se você for fazer uma análise, eu já fiz, cara, tem um livro budista chamado Sol da Sabedoria, que o cara prova por A mais B que, na verdade, só existe o nada, o vazio, a vacuidade. Nem o presente existe. Não existe o eu, não existe o você, não existe o presente. Entendeu? Então, se a gente ficar nesse discurso, tá, tudo é o presente. Então, tá, o que eu falei já não vale, porque já foi passado. Você não consegue nem determinar o que é o presente. A gente começa a viver numa coisa muito superficial. E isso é válido? É válido. Você viver o presente. Eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio entre a vacuidade, entre Deus, a totalidade e o individual. Essa é a minha percepção de vida. Então, Só falava em sentido de preocupação. Vamos nos ocupar e não nos preocupar tanto. Sim. Mas é lindo discutir. Sim, é bom a gente conversar, porque se eu falar em preocupação, se não tem passado, presente e futuro, não tem pré. Então, a gente está apenas nos ocupando, porque a cada momento nós estamos aqui discutindo alguma coisa. Mas vamos sair desse papo muito... Porque senão a gente não sai para as coisas práticas da vida. No budismo tem uma coisa que é muito interessante. Ele diz o seguinte, que a nossa visão de vida comum é o é. É a nossa vida comum aqui. Mas não é isso. Não é porque é tudo uma vacuidade, é tudo divino, é tudo presente, mas é porque o que a gente vive aqui funciona, existe de alguma forma. Então, mesmo que seja uma ilusão, isso existe, você sente isso. E se você se abster do que é, desse mas você não pode ficar preso, você não pode congelar na sensação de concretude das coisas. Mas também você não pode partir para o niilismo, que é o nadismo. Você tem que buscar um meio termo. E é isso que a gente está querendo buscar aqui quando fala de... Você vê o seguinte, nós somos seres sociais. Se eu pego e ignoro isso, eu vou sofrer. Se eu mergulho na minha individualidade, eu vou sofrer da mesma forma. Então, a gente tem que buscar um meio termo. Vou deixar a Cleci falar. Fala lá, Cleci. Agradeço. Eu vou pela linha da Adélia, né? Bom dia para todos, né? E eu venho da filosofia, eu também penso no coach assim como a conectividade, né? Então, viver o passado é uma coisa, mas aprender com o passado e saber que essa dimensão tempo fomos nós que criamos, né? Então, o passado está em nós, porque também sou uma terapeuta sistêmica, né? Então, o passado e o presente está em nós, porque a gente está aqui pensando aqui o riso para saber o que vamos fazer no domingo, na segunda e daí para frente, né? No sábado de tarde. E quando eu penso no riso, o que eu aprendi também com o budismo, com essas práticas aí que são parte da minha vida, e com a yoga mesmo, né, que o ser humano ele já tem, no mínimo, né, as 7 dimensões do setenário. Então, as dimensões que nós estamos falando, a gente está falando da dimensão espiritual. Não religião, né, porque religião ela fica no setenário ali do físico, vital, emocional e mental bruto, né? Quando a gente ri, a gente vai, então, para essa dimensão que é espiritual, que é a mente mais clara, que é a mente búdica, que é o ser em essência. Então, nós já estamos falando de espiritual. Então, e o que significa também para mim essa dimensão ética? Por que a gente está aqui estudando, né? Para mim, pelo menos assim, o que fica muito claro. Eu quero cada vez mais reconhecer o que está dentro de mim, dentro dos outros, e oferecer esse riso, né?
que às vezes não sai, tem que ter esse sentido para mim e para esse contexto. Então, eu acho que o riso, naturalmente, esse riso essencial que eu quero para a minha vida, ele é naturalmente espiritual, assim como a relação com as pessoas, né? As relações que eu quero para a minha vida. Então, é isso, sabe? Eu queria trazer essa questão da conectividade, né? E também a questão da ética e do espiritual, não da religião, né? Então, acho que tem muitas religiões importantes e tal, mas eu falo dessa espiritualidade que faz parte de nós, que parece que o ser humano esqueceu, né? Então, como também trabalho com valores, tem um livro, inclusive, editado sobre isso. Valor humano, para mim, é esses que estão na dimensão espiritual, né? Para além dos valores físicos, né? Então, é disso que eu imagino quando falo do riso. Queria contribuir com essa parte aí do que eu penso. Muito bom, Clécia. Foi legal porque você acabou fazendo o que eu achava que deveria ser a proposta aqui. É que cada um se colocasse como é que vê a questão do riso, do yoga do riso. E, de alguma forma, coincide com a visão, você mesmo falou aqui, com a da Adélia. E aí a gente começa a perceber como é que cada um vai ver de uma forma, vai se expressar de uma forma, tá? Porque você vê o seguinte, quando eu falei de religião, eu simplesmente não discriminei, porque hoje em dia a religião é muito mal vista. Só que quando você separa a religião da espiritualidade, de alguma forma você está discriminando as práticas que usam o religare, que tem algum tipo de, como é que se diz, de dogmatismo, porque uma vez me fizeram uma definição do que seria a religião, eu achei interessante. Falava que religião precisava ter 3 coisas, 2 eu me lembro bem, que tem que ter um dogmatismo e tem que ter hierarquia, tá? E tem uma terceira coisa que eu não me lembro o que é. Mas essas 2 me ficou bem gravado. Mas, independente disso, o riso está presente na grande maioria para as pessoas religiosas, porque a grande maioria não são espiritualistas, elas não têm essa visão mais aberta do aspecto transcendental, elas têm uma visão de seguir uma hierarquia, de ter um dogma, de perseguir alguma coisa. Mas, mesmo nessas pessoas, o riso tem espaço. Então, a gente só está colocando para conhecer a posição de cada um e ver qual vai ser uma tendência, entendeu? Você pode seguir uma coisa ou outra, os grupos são diversos. E a gente está falando de... Tem muita coisa, cara. Por exemplo, você pode ter o riso no movimento gay, no LGBTQI+. Você pode ter o riso atuando no movimento negro. Então, você vai ter diversos níveis de interações no qual o riso vai estar presente e pode se aprofundar. E a gente está justamente avaliando isso, conversando em torno disso, para ir, como é que se diz, tentando inserir formas para o riso, porque o riso, por si só, a natureza dele é não ter forma. E aí que é muito interessante. Só que a gente está sempre buscando uma forma, a gente está sempre buscando um enquadramento, porque é da natureza a estruturação. Tem 2 termos que eu quero até fazer um debate, que eu acho muito interessante, que cabe bem dentro dessa coisa do que eu estou discutindo com a Cleci e com a Adélia, que se chama sintropia e entropia. Tá? A sintropia é aquilo que organiza, é aquilo que constrói, que dá forma. E a entropia é aquilo que desorganiza. As 2 estão presentes o tempo inteiro. Então, quando eu estou aqui propondo uma discussão, eu estou propondo uma discussão sintrópica. Quando a Adélia traz para o presente, para a divindade, para uma série de coisas,
esse já é um discurso entrópico. E aí que é a necessidade de você estar fazendo, elaborando, equilibrando essas duas possibilidades, porque, senão, se, por exemplo, o riso, por exemplo, um do receio que eu tenho é justamente que a entropia no yoga do riso seja tão grande que não se estruture nada, ele se perde. Ele vai por aí, vai todo mundo continuar rindo livremente. É lógico que o riso não vai acabar, mas ele pode ter uma forma que auxilie as pessoas. Espaço aberto para quem quiser falar. Ninguém quer falar? Ninguém quer, pelo menos, se posicionar, tipo, dizer, eu vejo isso, na minha posição, eu gostaria que isso aqui fosse como é que se diz? Uma comunidade, onde todos participam, mas sem nenhum caráter religioso. Loures, vamos lá, Loures. Bom dia! Bom dia, querida. Bom, eu vou falar primeiro, vamos rir, né? Que aquela história de passar bola rindo, ninguém está fazendo. Bom dia! Gostoso! Só um riso! Muito bem, Bom, eu vou falar como eu sinto, tá? O yoga do riso. O yoga do riso eu sinto de duas formas. A primeira, como uma família do riso, que foi até o que eu falei na formação. Por quê? Porque aqui eu encontrei muito acolhimento e cada dia chega uma pessoa que de alguma forma acolhe, e para mim riso é isso, é esse acolhimento. Família é isso, essa questão de harmonizar as diferenças. E assim, para mim, família engloba tudo isso. A empresa que eu trabalho há mais de 28 anos e meio, também eu considero ela como uma família. Eu até brinco com um dos meus chefes, eu falo, a gente está aqui até hoje porque todo mundo aqui sente isso como uma família. Existe um sentimento muito forte que a gente nem sabe explicar o porquê. Então, para mim, colocar esse nome Família do Riso é muito forte, porque eu acho que eu estou repetindo, mas na minha concepção, a família é isso, acolhe tudo, acolhe quem é de um jeito ou de outro, ela é ampla, ela não tem limites. Então, para mim, é assim. E eu gosto muito, começando também de uns tempos para cá, nascer essa sensação de egrégora. Por que egrégora? Não pelo lado religioso, mas porque no Reiki, por exemplo, a gente tem a egrégora do Reiki. E quando eu comecei a ouvir essa palavra, eu perguntava, gente, mas o que é egrégora? Eu não sabia direito, nem tive a curiosidade de perguntar assim, no dicionário. Para mim, egrégora são todas as pessoas que estão se sentindo envolvidas nessa energia. E faz um tempinho que eu tenho trabalhado com uma amiga que ela é evangélica. Eu compartilho com ela sobre o yoga do riso e tal. E quando ela me retorna, ela é evangélica e vai lá no culto dela, eles vivenciam o riso da forma que a gente vivencia aqui. É muito interessante. Ela vai passando as coisas. Não, porque o pastor fala, você não está bem? Vai no banheiro e faz ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Então, assim, é uma egrégora. Para mim, sai do yoga do riso, vai para o evangélico, vai para doutrina espírita, vai para o budismo, católico, para tudo, para tudo. Então, eu sinto, eu não vejo, eu sinto assim,
Yoga do Riso é uma família, e a egrégora do riso é onde eu me conecto. E, inclusive, muitas vezes, antes de eu conhecer o Yoga do Riso, quando eu ia enviar o reiki, principalmente no início de pandemia, que a gente montou um programa, todo dia às 20 horas, a gente se une, né, um grupo de reiki, e envia. Várias vezes eu estava enviando o reiki e me vinha uma vontade muito forte de rir, e eu enviava reiki rindo. E era o tempo todo rindo, sorrindo, rindo, sorrindo. E aí, quando veio o Yoga do Riso, eu entendi. Para mim, a egrégora é a energia que você está envolvida. Então, é isso que eu queria dizer. E... Para rir! Obrigado, Lulis. Você tem sido uma embaixadora aqui no nosso meio, porque você sempre traz o riso para a gente, cara. O que eu achei, o que eu percebi na tua fala? De acordo com o que você percebe de alguma coisa, você vai ter uma atuação, são os papéis. A Annelise que vai poder falar bem disso. E, de acordo com a percepção que você tem, você vai atuar. Você vê o seguinte: você não tem um comportamento com a sua família igual a que você tem com o seu grupo espiritual ou religioso. Você não tem um comportamento igual com a associação que você frequenta, conforme você tem com a sua família ou com o seu grupo religioso. Resumindo, isso vai trazendo os papéis no qual você atua e como você se identifica a cada momento. Então, a importância da gente estar discutindo isso é quase que uma terapia. É você trazer à tona a sua identidade com riso. Entendeu? Então, daí a importância da gente estar discutindo. Eu me identifico de tal forma, eu me comporto de tal forma, eu participo de tal grupo. Eu não estou aqui querendo, é bom ressaltar, determinar um tipo de grupo que seja o grupo oficial. Eu estou querendo que se revelem as diversas possibilidades, primeiro, para a gente interagir de acordo com essas possibilidades. Por exemplo, a Lulis vê como família, a Cleci vê como uma espiritualidade, como a egrégora, sanga, seja lá o que for. O Rony vê como um estudo, um prazer, uma coisa individual particular dele, e todos nós estamos aqui interagindo. Entendeu? Isso é o simbolismo do riso, é a união. E isso vai nos permitir atuar nos diversos grupos que venham a surgir representando o riso. É bom que você esteja capacitado a interagir com todos e não ficar restrito ao seu meio, ter uma posição fundamentalista. Essa é a ideia, tá? Deixa a Annelise dar uma palavra, que ela levantou a mãozinha. Bom dia. Bom dia. Percebendo. Que bom que a Lulis lembra da nossa prática de rir e passar a bola. Estou pensando que eu vou fazer em pé aqui. Vocês falaram tanta coisa, quanto mais a gente sabe, menos a gente sabe, buscando os filósofos antigos. A Cleci vai me ajudar na filosofia, porque a gente não é o mesmo quando passa no mesmo rio, como é que é o Heráclito, Sócrates, nossas raízes humanas de pensadores, e fazendo os pensamentos, as filosofias na ágora, né? Que é o que nós estamos aqui, numa ágora digital. E eu trabalho com a psicologia, né? Com a psicologia clínica, e buscava uma ferramenta que trouxesse a prevenção na saúde mental e emocional. E comecei a buscar pelo humor, desde o meio da graduação. E por que o humor? Né? O riso. Então,
foi aonde eu cheguei, nas ferramentas do Madame Kataria, que a sacada do Madame Kataria, na ciência que ele trouxe, era rir sem motivo, sem porquê, e finja até que atinja. Atingir o quê? Então, cada um está na sua busca de algo. E a espiritualidade e outras formas de ciência da humanidade, quando entra na universidade oficial nossa, do conhecimento e do estudo, que existe pesquisa e estatística, começa a autorizar o nosso humano de agora a praticar algo ou desenvolver algo. E começou lá por uma época da humanidade, onde Descartes fez essa separação, essa dualidade, né? Porque o conhecimento era da área dos papas, né? Eles que davam aula, ensinavam, o conhecimento só eles podiam transmitir. E a única papisa da nossa humanidade, a Papa Joana, que tem a história dela, o documentário, né? Porque ela queria conhecer e estudar. E um padre lá percebeu a inteligência dela e conseguiu colocar ela na sala de aula como homem. E ela foi um papa até ter um aborto, né? E aí se revelou que ela era uma mulher. Então, olha o conhecimento como é uma forma, as informações, o conhecimento vai trazendo sentido para nós, para os nossos encontros de identidade e de grupos, né? Então, nós somos uma tribo, nós somos seres sociais, nós necessitamos e precisamos de seres humanos quando nascemos, senão não conseguimos nos desenvolver. E aí vai a conversa toda, que o riso, então, une as pessoas de diferentes tribos, de diferentes filosofias, de diferentes tudo. E aqui, provavelmente, dentro desse lugar que nós estamos aqui, tem particularidades de cada um que vai dar choque. Do mais simples, que é o futebol, um é de um time, outro é do outro, são meio rivais. Se vai falar de futebol, nós vamos brigar. Então, a gente fica... E a gente está aqui, porque nesse campo em comum é estudar o riso, e é se permitir dar gargalhada e pensar sobre isso. E essa é a grande faculdade que nós temos, a inteligência, e pensar sobre algo, sobre a experiência. E aí, quando nós pensamos sobre algo e meditamos aquilo, dá um sentido para nós e nos tornamos mais alguma coisa. E agora eu sou da ciência, porque eu preciso da ciência oficial, das pesquisas, para me autorizar como profissional na minha área. E eu consegui encontrar um viés sempre na ciência para esse lado do humor. Então, começou com Madame Kataria, que é um médico, um psiquiatra, e ele traz lá da antiguidade, do Oriente, a risada e a gargalhada, e torna oficial, e me autoriza. E aqui agora nós estamos num campo de pesquisa na humanidade da intuição e da conexão. Começou a autorizar a espiritualidade. E está chegando a um ponto que encontraram o ponto de Deus dentro do nosso cérebro. Em torno da ínsula ali existe um gatilho de químicas cerebrais que conecta com esse lugar da conexão com Deus e com a espiritualidade. A espiritualidade é uma palavra que vem do radical do ar, do respirar. Então, tem coisas incríveis que nós estamos falando aqui hoje, todos num saber muito profundo sobre várias áreas e várias teorias e várias pesquisas. E aí eu entro no meu campo. Eu procurei clinicamente dar ferramentas para os meus clientes de forma a fazerem a manutenção do autoconhecimento. Eu vejo o riso como um autoconhecimento, a gargalhada como um exercício de propriocepção, que nós começamos a falar antes de gravar, que é se conectar conosco mesmo. E eu trabalho, então, fui indo na minha pesquisa do sorriso, que é mais ainda nós estarmos, eu mesmo, comigo mesmo, lidando com os meus de estresse. Que o estresse também, a diferença entre esses dois estresses, né? O mais negativo, que nos movimenta para um esconderijo, para uma luta e fuga, o estresse, o de estresse é algo muito terrível, estou passando por um pânico, assim.
E o eustresse é algo gostoso e prazeroso. Então, Freud, quando começou a desenvolver as teorias do que existe um inconsciente, ele mostrou que as vias de comportamento nosso é o prazer ou a dor, para aprender e para viver a vida e ir amadurecendo emocionalmente. E, enfim, tudo isso, então, eu estou falando para dizer que eu trabalho com o sorriso, que eu acho que é uma ferramenta que te permite tu estar lidando com todos os teus estresse, teus distresses. Sorria para você, se conectar consigo mesmo, perceber o que está acontecendo naquele momento e ver e metabolizar aquilo, deixar o organismo terminar com aquela reação fisiológica natural do nosso sistema de lidar com a vida e o que tu vai fazer com isso. E aí vem o clube, o Mandankacharya, que diz que nós temos somente 2 opções diante dos eventos da vida. Ou não aceitar, né, e brigar com aquilo, ficar mal-humorado e tal, ou rir, dar gargalhada, e aí ver o que vai fazer com essa realidade, porque aceitar a realidade não é se conformar com o que está acontecendo, desistir de fazer alguma coisa, é ter uma ação diante daquilo. Então, no fim, a gente acaba tendo tribos mesmo, grupos de afinidades que parecem famílias, e assim a gente vai desenrolando. Então, clubes da gargalhada eu quase não participo. Eu gosto, se eu estou presente, presencialmente, eu vou participar. Eu gosto da gargalhada como uma atividade física, do nosso corpo físico, para fazer o nosso corpo mental agilizar uma autorização, uma validação. Nosso corpo emocional, ele precisa do humor. Então, um bom humor facilita a aprendizagem. Com bom humor, para mim, facilita a aprendizagem, o me validar e o aceitar lidar com isso, com essas situações críticas que a gente vive no dia a dia. Porque a gente, durante o dia, passa o dia inteiro equilibrando e desequilibrando, fragmentando e integrando. Isso faz parte do movimento do viver a vida. E é por aí, então. Misturei um monte de coisa aqui para dizer que é muito bom estar nesse grupo aqui estudando com vocês. Eu quero destacar uma coisa que a Annelise falou, que espiritualidade vem de espírito e espíritos vêm do ar. E não tem, talvez, respiração pranayama mais profundo do que o riso. A expiração do riso é muito significativa. E o fato de ser a expiração também é significativa. Mas o mais importante para o dia de hoje foi ela ter trazido para a esfera da discussão o trabalho, porque é um outro formato de agrupamento, o trabalho. E esse talvez é que vá surgir, mas eu vou deixar o Masa falar. Só registrem isso, o grupo de trabalho. Vai lá, Masa. É isso. Primeiramente, segundamente, terceiramente. Gostei, Mada, gostei. Ai, gente, olha, eu quero agradecer vocês, cada um, por cada conhecimento, por cada entrega, por cada indagação, por cada motivo, por cada percepção, por cada florescer. E estarmos aqui num quadradinho, debatendo, questionando, desabafando, colocando para fora aí. Pena, por enquanto, é uma pena mesmo. Hoje eu falo isso, é uma pena que a gente não está num círculo presencial para poder levantar e dar aquele abraço, sabe? Dar aquele beijinho na mão, aquele acalanto, porque isso fortalece a pessoa.
com certeza, quando a gente começar a se encontrar, ou se alguém aí já se encontra presencialmente, fortalece o vínculo. E aí, quando você fortalece o vínculo, você baixa as barreiras. Ah, é uma viagem minha, tá, gente? Eu não sei de nada, assim, mas é o que eu sinto de falar. Então, esse vínculo baixa as barreiras do que tem que fazer, do que, e se lá na frente a gente, não, baixa o vínculo e aumenta o vamos fazer agora, né? Então, eu trouxe aí o presente de uma outra forma, vamos fazer agora. E eu entrei aqui hoje, esse caminho aí. Eu colocaria até um outro nome, Will. Caminhos do Yoga do Riso no Brasil. Mas eu não sei se você já fez também, de repente você já fez. Os seus caminhos no Yoga do Riso. Porque ninguém falou aqui do Brasil, como está indo o Yoga do Riso, ou como vai o Yoga do Riso no Brasil. Nós falamos cada um do seu conhecimento, cada um colocou a sua posição no Yoga do Riso. Então, eu vou colocar a minha posição. Eu decidi ser um praticante de Yoga do Riso. Eu decidi praticar o Yoga do Riso. Sabendo, na minha percepção mental e corporal, que quanto mais eu pratico, mais eu tenho ali os benefícios que são propostos. Só que eu passei num estágio de benefícios, outros benefícios que foram se alinhando à minha vida. E aí, por exemplo, quando eu pratico, vou dar um exemplo, quando eu pratico o Yoga do Riso, eu levo sempre a consciência para minha respiração, a consciência corporal, para o mínimo que ela seja de movimentos, e depois a consciência respiratória. Respiratória, corporal e mental. Respiratória, corporal e mental. Respiratória, eu trabalho durante os exercícios, junto com o movimento, e depois no relaxamento eu absorvo tudo aí que aconteceu. E vai ser uma honra, e é uma coisa que me despertou muito, assim, por exemplo, absorver os conhecimentos que a Annelise tem. Quando eu gravar aquele exercício que ela faz das mãos, do límbico e tal, cara, eu sinto que eu não preciso mais de muita coisa. Porque eu já vou ter a fisiologia, vou estar fazendo a fisiologia do exercício e vou dar os caminhos neurais, vou dar o conhecimento para a pessoa do que ela está fazendo, sabe? Ela não está só se movimentando aleatoriamente, ela não está só rindo do nada. Ela está rindo, está acionando o sistema, porque vendo como um corpo sistêmico, o riso ele entra como um fluido para funcionar melhor o seu sistema. Só que, assim como muitos aqui já identificaram e já se preocuparam com o caminho, não vou dizer nem o caminho, eu não estou preocupado hoje com o caminho que o Yoga do Riso vai levar, mas eu me preocupo às vezes com o caminho de que cada um está seguindo dentro do Yoga do Riso. Qual que é esse? Se a pessoa está rindo como fuga, se a pessoa está rindo para ganhar energia, porque o riso eu não conhecia ainda. Eu não conhecia algo que me dá energia como o riso me dá quando eu faço essa respiração bem profunda, aquela que você falou mesmo, a exalação total do riso. Eu não achei ainda. Eu não achei nenhuma terapia ou algo que me traz tanto relaxamento como o riso me dá no silêncio. E a consciência do conjunto social com o outro, sabe? Da preocupação, da entrega. Eu não achei. Então, essa percepção me traz uma preocupação, porque eu vejo líderes de Yoga do Riso que, por trás daquela sessão ali, a pessoa está passando por desafios, está passando por angústias, e às vezes não está desfrutando de uma prática do Yoga do Riso como eu desfruto, ou como outro líder de Yoga do Riso experiente desfruta. E aí pode acontecer aquilo da pessoa desvirtuar, ou não praticar mais, ou de repente levar o Yoga do Riso de uma outra forma eufórica, sabe? Não de uma forma consciente. Só que aí eu falei, cara, se eu fizer a minha parte, e pegar um pouquinho de conhecimento de cada um ali, e continuar fazendo a minha parte, a gente vai se encontrar lá na frente.
Pode ser que o Masa se encontre, de repente, mais saudável do que aquela pessoa. Pode ser que não, pode ser que seja invertido. Pode ser que o Masa e o saudável que eu digo não é só no emocional, de repente é no emocional, é no físico, é no financeiro, é na conexão, sabe? De comunidade. Isso que significa para mim. Então, eu saí dessa preocupação e comecei a fazer ainda mais agora que eu decidi levar o yoga do riso profissionalmente. Então, se eu, por exemplo, hoje eu não atendo em consultório ainda, porque eu não tenho essa possibilidade, mas eu tenho feito atendimentos de coach do riso. Agora, aí eu fico me perguntando, caramba, é diferente você liderar uma sessão e fazer um a um, porque você entra um pouco mais a fundo. E quando você entra um pouco, na verdade você não entra, você entrega um pouco mais a fundo. Porque a pessoa te traz as coisas, e aí tem esse lance que a Annelise fala que eu adoro, que eu ainda vou... Gente, é o meu objetivo de caminho, assim. Falar aquilo que eu faço para que a pessoa entenda. Por exemplo, quando abre as caixas de memória, Annelise, que você comentou na última live com o Daniel. No riso, ainda mais no individual aqui, que a pessoa está permissível a você, que você não está julgando ela nem nada, e ela está só se entregando, que ela traz memórias da família, que ela traz pessoas que já desencarnaram, que naquele momento que ela está rindo com você, ela cria uma imagem mental como se estivesse rindo com aquela pessoa. Isso é forte, eu estou até arrepiado. Ela cria uma imagem mental como se estivesse com aquela pessoa rindo, e conforme ela faz isso, ela vem uma emoção de limpeza, entendeu? Conforme essa limpeza acontece, se você estiver ali com o seu sistema pronto para atender aquela pessoa, para explicar para ela o que de repente pode estar acontecendo no sistema dela e o que o riso despertou, ela se sente acolhida e deixa essa limpeza sair, sabe? Sem despertar a crise de ansiedade, a crise de pânico e a crise de eu tô lascado. Por quê? Porque ali tá limpando, eu não preciso ter, nesse momento eu não preciso ser o melhor psicólogo, eu não preciso ser o melhor cientista para deixar isso acontecer com ela, porque eu já preparei ela durante 3, 4 sessões, conheci, preparei o campo, e aí na 5ª sessão isso acontece. Então tem acontecido isso comigo e vai me despertando cada vez mais a forma de entregar isso melhor. Espero que tenha sido claro, mas a única indagação que eu vou fazer agora é, por exemplo, unir forças, gente. Nós temos forças aqui que muita gente não tem aí fora. Então, estou dizendo, quanto mais o Masa praticar, quanto mais o Masa colocar pessoas para praticar, quanto mais o Masa colocar pessoas para sentir energia, para sentir, de repente, até essas confusões mentais mesmo. Só que, de repente, eu perceber essa pessoa rindo diferente do normal, como eu já ri um dia, eu posso chegar nela, tá tudo bem com você? E trazer estágios para ela, sistêmico. Olha, tem um riso da forma X, tem um riso da forma Y, tem um riso da forma H. Qual que você acha que você se enquadra nesse momento? Aí ela vai trazer para você, para mim. E eu vou conseguir chegar nela cada vez mais. E cada vez mais levar a consciência para ela de que o riso é aquele fluido que entra no nosso sistema e facilita o nosso processo. Então, eu uni a minha força de prática com o conhecimento da força da Annelise, de repente com o conhecimento de cada um outro aqui, sem me preocupar com uma legislação que de repente me impeça de fazer isso com aquela pessoinha ali, eu posso fazer diferença na vida dela, sem me preocupar com o entorno dela, porque a partir do momento que eu falei para ela, ó, aqui é um lugar permissível, para que eu se abra e para que você também se abra. Eliminei as preocupações maiores e fui nas soluções menores que nos traz grandes resultados. Essa era a minha fala e espero que eu tenha contribuído e eu estou de braços abertos, mente aberta para poder aprender mais, para poder aplicar mais o yoga do riso. Porque quanto mais eu levar o yoga do riso como prática, mais as pessoas vão praticar. E quanto mais elas vão praticar, mais elas vão trazer tudo aquilo que a gente precisa estudar. Tudo aquilo que a gente precisa estudar.
E aí, incluindo já com os estudos que tem, nossa, a potência está feita, gente. A potência está feita. É isso que eu sinto, é isso que eu acho. E tamo junto. Karina, Passa na bola. Karina. Bom dia, gente boa. Então, essa última frase do Masa me instigou a levantar a mãozinha. Ele falou de estar com os braços e a mente aberta. E eu acho que o que a gente precisa abrir e instigar as pessoas a abrir é o coração. É o coração. Que dentro do coração está a nossa criança interior, dentro do coração está a nossa arte, e lá dentro do coração está o nosso riso. Então, se a pessoa se permite abrir o coração e está num lugar seguro, né? Seja no Clube do Riso, seja numa sessão de coach, onde for, e ela se permite abrir o coração, ela vai rir e vai se limpando. E vai se limpando porque, às vezes, a sociedade, né? A escola, a família, tudo nos foi protegendo todo o nosso coração e tendo armadura e carapaça, isso e aquilo, e as pessoas não riem por conta disso, que tá o coraçãozinho, a criança interior ali tão protegida para não se machucar, para não sofrer, que não se permite viver, né? Não se permite expressar, não se permite rir. E o yoga do riso e o sorriso, que eu gosto muito também de incentivar o sorriso, são ferramentas para nos libertar o coração e permitir que essa criança interior aflore, permitir que o nosso riso saia. E quando a gente se liberta, o riso sai muito mais frouxo e o sorriso está muito mais presente na nossa vida. E tudo é motivo para sorrir e para rir. Então, assim, em vez de dizer que a gente não pode rir sem motivo, eu acho que a gente pode encontrar em qualquer coisa motivo. Né? O fato de estar respirando, o fato de ter água para beber, o fato de ter água para tomar banho, de ter comida na mesa, de ter cama, de ter roupa. Tudo é motivo para a gente sorrir, rir e agradecer. E eu fico muito feliz de estar dentro dessa família, dessa comunidade, como que queira chamar. Que bom, gratidão, gente. muito bom, Karina. Bom, está chegando o momento, está chegando o momento. Vou aproveitar essa fala principalmente, porque, cara, para mim a fala mais abrangente foi a da Karina, porque ela toca o coração. Dizem que o coração é o chakra que equilibra a espiritualidade com as emanações energéticas telúricas, né? E cara, de alguma forma também ela tocou na questão do aprisionamento dos pensamentos, tá? Porque de alguma forma o pensamento ele cria essa identidade, ele nos fixa, e isso acaba levando a questão que é levantada sempre pelo Masa. Eu acho que o Masa representa muito bem um aspecto do yoga do riso que é fundamental, que é a prática. E ele percebe nuances que, se você, como é que se diz, não se cuidar, se você não tiver o devido cuidado, você se deixa levar pelo aspecto do pensamento. E o pensamento ele está associado ao ego, à identidade, à fixação. E isso gera problema realmente. Por outro lado, se você não pensar absolutamente nada, você acaba ficando naquele sistema entrópico que eu falei. Você começa a desconstruir, desorganizar, e a gente não sabe aonde isso chega. Tudo bem, é uma opção, tá? Mas, saindo dessa coisa, eu vou entrar para o lado misterioso. O lado... Momento. Riso de suspense. Muito bom, Délia.
Amém, É Délia. isso aí, Délia. Nada de seriedade. Isso aí. Vamos ser sérios na bagunça. Ou melhor, vamos ser bagunceiros na seriedade. Vamos brincar com a seriedade. Gente, vamos lá. Eu falei que ia fazer uma revelação. Revelar significa retirar uma coisa que está velada, que está obscura ali. E previsão significa o quê? Que você está trazendo uma visão, é uma previsão. E é muito interessante, porque eu estava avaliando, quando você faz uma previsão, você já começa a instituir um acontecimento. Não necessariamente que isso vai existir, mas você vê o seguinte, a gente está na moda agora tal do fake news. Gente, o fake news ele é cientificamente instituído. Quando você lança uma notícia que é mentirosa, num segundo momento aquilo pode estar se transformando numa verdade. Tá? Então, eu tenho cara de astrólogo, eu tenho cara de profeta, eu tenho cara... Então, a minha previsão é muito mais no sentido de colocar uma percepção minha, uma percepção lógica, vocês vão perceber que é uma lógica, na verdade, não é uma previsão, eu não posso fazer previsão se eu não tenho ferramentas, eu não sei jogar búzios, eu não sei ler mapa. Então, qual é a ferramenta que eu tenho para fazer previsão? Nenhuma, só uma lógica que me permite vislumbrar lá na frente aquele lugar que o pessoal diz que não existe. O futuro existe, sim. O futuro, o passado e o presente, eles são simultâneos, de acordo com a Annelise, porque a Annelise fala que a ciência já está, se baseia na ciência, a ciência está comprovando isso, que existe uma simultaneidade no presente, no passado e no futuro. Mas não vamos entrar no mérito, não. Vamos falar da previsão. E foi importante porque a Annelise trouxe, e aí eu vou voltar o aspecto da fala da Annelise, que ela trouxe o trabalho para o âmbito do riso e do yoga do riso. Tá? E esse trabalho envolve um tipo de agrupamento que se chama associação, mesmo que a associação não tenha só o caráter de trabalho, mas é muito comum você ver as questões de trabalho serem trabalhadas de forma associativa. Tá? Então, a minha previsão é que vá surgir uma associação do yoga do riso. Tá? Por que disso? Porque mais e mais pessoas estão entrando para o yoga do riso. Muitas delas têm essa visão profissional do yoga do riso. E as pessoas tendem a buscar apoio uma nas outras, na visão de uma das outras. Então, é natural, se é que já não foi falado, se é que já não foi mentalizado, e as coisas se concretizam a partir do pensamento. O pensamento é a primeira etapa de uma ação. Então, aliás, nem é, na verdade, é a espiritualidade, o vazio. O vazio é a perspectiva do vir a ser. Tá? Mas não vamos entrar por esses mares, senão a gente não sai disso. E tem diversos tipos de associações que podem surgir. Tá? Então, a minha previsão é muito mais em função da dinâmica do yoga do riso. E eu estou falando isso baseado na minha experiência do yoga. É mais interessante ainda. Você sabe por quê? Porque eu entrei para o yoga, eu comecei a fazer curso de professor de yoga integral, instrutor de yoga integral, quando, aliás, não se falava professor de yoga integral, professor de yoga, se falava profissional de yoga. Você sabe por quê? Porque na época que eu entrei, havia uma disputa o CREF, que é o Conselho de Educação Física, ele tentou encampar a dança,
a capoeira, o balé, todos os trabalhos que eram feitos com o corpo, a educação física tentou restringir ao âmbito da educação física, ou seja, para você exercer qualquer uma dessas atividades como instrutor, você teria que ter feito educação física. Isso foi um processo judicial longo, e aí começou uma tentativa de ser feita uma regulamentação do yoga. Tá? Regulamentação do yoga, o que significa isso? Significaria que você precisaria passar por uma faculdade, ser sujeito a um conselho para exercer a profissão de professor de yoga. Tá? Note bem que nós nos nomeamos como profissionais líderes de yoga do riso. Tá? O que acontece? Existe dentro do yoga uma discussão justamente do que, de alguma forma, está acontecendo aqui agora. O Masa tem uma posição, e muita gente tem, e eu não acho que está errado nem certo, de que o movimento deve ser livre, que o riso deve ser espontâneo, deve ser trabalhado, praticado de forma profunda, sem tentar dar formatos, sem muito pensamento, sem muita estruturação para não quebrar a liberdade do riso. Tá? No yoga, existe uma associação que é baseada numa associação americana, porque muito mais do que a gente pensa, a gente vive em função da sociedade americana, que é uma associação que propõe uma autorregulamentação do yoga. Não teria conselho, não teria nada. Seriam os próprios profissionais de yoga que dariam um selo, porque existe uma necessidade, gente. Existe, enquanto sociedade, a gente se comporta através das leis. Tá? E como o yoga do riso e o yoga, eles trabalham com a saúde, eles interferem na saúde, está dentro da Constituição a necessidade de haver uma instituição. Obrigado, amor. Está dentro da Constituição uma cláusula, eu não sou advogado, mas eu sei que existe essa cláusula dizendo que existe uma necessidade de uma regulamentação, porque isso interfere na saúde, para evitar o charlatanismo. Tá? Porque amanhã o cara olha meia dúzia de vídeo lá do Madame Kataria e está se dizendo líder de yoga do riso. Tá? E está fazendo coach do riso, sem nunca ter feito um curso, sem nunca ter nem praticado. Então, existe essa dualidade. Ao mesmo tempo que você precisa de praticar de forma livre, você também precisa de alguma regulamentação. Daí a minha previsão de que nós vamos ter uma associação. E aí eu vou abrir para qualquer um falar, porque a minha história é ser democrática. Eu acho que essa variedade de pensamentos é que torna o movimento forte. Eu estava pensando hoje, um sistema perdura quanto maior for a... Depois eu falo disso, que eu até me esqueci, é uma coisa tão complexa. Na verdade, você tem que ter oposição para que você tenha força, mas também tem que ser uma oposição dinâmica, não pode ser uma oposição fixa. Então, você tem que ter uma oposição, um dinamismo, para que esse sistema esteja sempre se retroalimentando. Então, essa oposição que existe entre o pensamento, entre o saber e a prática, era extremamente saudável para o yoga do riso. Wilson Maza, fala, meu parceiro. Essa seria uma boa hora para aquele abraço lá. Mas como a gente está longe, gente, a gente pode abraçar e mentalizar ali, ó. Coloca aí no seu coração, na sua tela mental, a sua família, a sua egrégora, a sua reunião, essas pessoas que estão aqui presentes.
Ai, que vocês recebam aí o meu abraço. Ufa. A gente fecha com um abraço e abre com um sorriso. Olha o movimento aí. Vai lá, Marcos. Desculpa, cara. Eu não aguentei. Tranquilo. Bom dia, Givaldo. Muito bom, ele é muito bom. Independente de tudo, gente, o que for acontecer daqui para frente, que nada impeça de você continuar o que você está fazendo hoje, levantando sua bandeira, levantando suas questões, levantando tudo isso. Não, que nada impeça. E um negócio que eu tenho para falar é o Karine, meu coração. Eu sei que... Bom, eu aprendi que eu não tenho que retrucar. Hoje em dia, eu não tenho que retrucar, muito menos me defender. Mas dizer que o meu coração, quando eu digo braços abertos, o meu coração, aliás, ele já está aberto há muito mais tempo. E hoje o meu coração, seguindo, Provérbios, independente de tudo, um coração alegre formoseia o rosto. Isso aí, a partir do momento que eu trouxe para mim, que eu levo isso, que eu vejo toda vez, eu não vejo ninguém triste, com o rosto bonito, com o rosto igual essa foto que a Seba está ali, né? Eu não vejo ninguém triste, sem energia, numa cama, de repente propagando o bem, propagando a saúde. Por quê? Porque ela está debilitada, né? Então, só que, pensam comigo agora e se coloquem no lugar dessa pessoa, ou de repente você até já foi essa pessoa. Se você está aqui triste, né? Se lamentando e tal, se você começa a usar os elementos do yoga do riso, escutar uma música, movimentar o corpo, não consigo fazer assim, opa, peraí, gente, põe um durex, e aí começa, não consigo mexer o corpo, alguém pode vir mexer meu corpo? Não posso mexer o seu corpo, mas peraí, vai balançando ali, mexendo no timo da pessoa. Então, aos poucos, você vai despertando algo naquela pessoa, ou ela vai se despertando por si. Quando chega um momento, o coração está ficando mais alegre e ela está com o rosto formoso, certo? Então, isso, ela exercitou. E se no outro dia ela acordar na mesma situação e exercitar de novo, ela vai conseguir. Então, quanto mais ela vai... Por isso que quando eu foco na prática, é isso. Para estabelecer e não tornar uma bengala. Porque a partir do momento que eu levantei e deixei o sorriso no meu rosto, eu posso compartilhar esse sorriso com as outras pessoas. É diferente de eu estar ali na cama, não querer receber ligação, não querer receber ninguém, sabe? Então, espero que vocês vejam hoje o olhar do Masa. Esse é o olhar que eu quero passar para vocês. A prática me levou a tudo isso que eu sou, tudo isso que eu partilho hoje. Ela potencializou, na verdade. Ela potencializou a minha amorosidade, a minha afeição pelas pessoas. E nada melhor do que saber o que é isso, de uma forma sistêmica, e do que o meu cérebro reage a isso. E passar essa clareza para o outro. Então, eu vou continuar fazendo isso. E aí, lembrando, agora falando sobre legislação e associação e sociedade, independente de onde vai chegar. Pode ser que isso demore, gente, pode ser que isso seja no mês que vem, mas pode ser que demore, pode ser que o Masa parta para outra e isso não aconteça. Então, para eu não ficar esperando que todo mundo ande direitinho na linha, e eu continuar fazendo o meu, que também eu não vou ser preso, se eu continuar rindo e propagando o rindo, e hoje nós vivemos um mundo tecnológico, nós vivemos num mundo aberto, nós vivemos num mundo amplo. O meu mundo é amplo, o meu mundo é aberto. Então, se eu usar a minha arma hoje, o meu bem, a minha amorosidade, o meu abraço, o meu riso e a minha forma de conquistar mais isso, eu sinto que eu vou bem longe. A minha longevidade, ela está aí. Se amanhã ou depois criarem uma associação e eu já tenho estabelecido tudo isso em mim, eu posso mudar o nome, posso mudar a forma, mas a entrega será a mesma.
E então, aqui no digital, saibam vocês que ainda não tem barreira de entrada. Então, qualquer pessoa que enxerga o digital como uma forma de abranger mais pessoas pelo bem que ela propõe, mais ela vai ter o sucesso. E o sucesso não é aquele de uhul, o sucesso de fazer aquilo que ela quer para mais pessoas. Então, tem uma abrangência enorme aí. E que essas novas atitudes, essas novas situações, se você puder fazer parte, faça parte, entregue o seu melhor, traga ideias para potencializar isso. Porque nada melhor do que você fazer o que você quer, fazer o que você sente bem, de uma forma coesa, né? Realmente, eu não vou assistir, porque eu vou produzir muitos vídeos. Já pensou, a pessoa assiste 5 vídeos do Wilson Maza ali aqui no Brasil e, de repente, bum, explode. Tem 2 opções, ou eu fico rancoroso, ou eu falo, olha aí, os meus vídeos serviu para alguma coisa. Que assim seja, que mais 5, que mais 5, que mais 5 pessoas assista e vá. E vá. Esse é o raciocínio que eu sinto que o Dr. Madan Kataria segue, desprendido de tudo, desprendido, independente que ele está lá do outro lado, né? Mas estamos realmente em país diferente, pessoa diferente, cultura diferente, e basta a gente seguir a nossa cultura, os princípios, tudo que tem aqui, mas que não deixamos de fazer o que aprendemos a fazer de melhor e com alegria. É isso. Arraste. Passo a bola aí para a Annelise. Gente, eu vou pedir para a Annelise ser breve para dar uma oportunidade para o Givaldo, tá? E eu gostaria de falar o seguinte, quando eu vejo a associação sendo criada, se não for com riso, para rir, não tem sentido nenhum, tá? Depois a gente fala mais. Vai lá, Annelise. Depois, quem sabe, né? Esse seja um tema para vários encontros. Vai lá, Annelise. Vamos exercitar essa que a nossa embaixadora Lulis lembrou, recebemos com riso. É isso aí, é para isso que a gente está estudando aqui, nós temos que exercitar mesmo. A associação, fiquei curiosa com o que tu ia trazer, William, e muito bárbaro o que tu trouxe. Regulamentar a forma de trabalhar isso e trazer uma seriedade para algo tão importante, que é rir, né? Que é dar gargalhada e todas essas segmentações que vão surgir. É um papo que vai crescer e muito sério no sentido de que a gente ri só em 2 ocasiões aqui, sem agredir ninguém, né? Então, é de si ou com os outros. E essa é a regra fundamental do Clube da Gargalhada e também do sorriso que eu falo. As pessoas entenderem isso e não saírem rindo de qualquer coisa em qualquer lugar e desconstruindo ordens sociais, né? Enfim, a risada e o sorriso vai desconstruindo dentro da gente algo que eu estou aqui amassada, eu sou vaidosa, eu gosto de estar bonitinha na cama, porque vai ficar gravado, as pessoas vão acessar. E eu estou aqui me aceitando assim, de charme, de pijaminha, rindo, me expondo nesse grupo, vai ficar gravado, porque é isso, a gente desconstruir os nossas caixinhas, que a gente fica preso, e entrar nesse soltar isso. E aí, como o Maza falou, vai fluindo o pensamento. Então, eu ainda estou fragmentada, eu não meditei nem nada, eu acordei, estou amassada e estou aqui, meu chimarrão e o meu eu comigo, e os meus sorrisos e risada, olhar a janela, olhar a natureza, eu vou me conectando com um monte de coisa, com um monte de campos de saberes e dimensões. E aí a associação vem uma coisa muito importante, porque eu estou me lembrando que eu estou estudando e assistindo o documentário do João de Deus. Ele não deixou de curar as pessoas, enfiando tesoura lá na cabeça das pessoas e curando mesmo as pessoas, serrando o peito com uma serra enferrujada e curando um cardíaco. Está lá no documentário. Mas, por não estar vinculado a uma associação de regramentos, ele abusou do poder que ele tinha e entrou num campo perigosíssimo e agora está preso. O poder, a riqueza, tudo levou ele. Então, ele tinha um lado dele doente, um lado dele que era incrível, que curava. Não se tira as curas que ele fez. E aí eu estou me lembrando disso como um exemplo. Existe a associação de espíritas. Ele, não sei se ele estava vinculado, acho que não, porque a proteção, onde é que a pessoa que está recebendo a terapêutica vai se proteger?
né? Nós temos os nossos conselhos profissionais, eu faço contrato terapêutico com as pessoas, digo, ali está o meu número, o meu conselho, tu pode me denunciar, então o contrato é para proteger a mim e a ti, diante do meu trabalho e do que tu está comprando de mim, o meu serviço. Então, ninguém é dono da risada e do sorriso, mas quando a gente vai contextualizando e autorizando, nós vamos nos validando o outro pelo que ele é, do jeito que ele é, e isso é o mais importante. E vai fluindo uma energia. Então, a associação veio muito sacada, eu estava curiosa com o que você ia trazer, William, e é um papo para muitas reuniões, com gargalhadas. Só antes de passar a bola para o Givaldo, eu queria falar o seguinte, que mesmo que seja para desregular a tentativa de regulação, a gente precisa se associar, tá? Que nem falou o Maza, a gente é mais forte juntos. Então, a associação, quem vai definir qual vai ser os objetivos da associação é quem estiver associado e quem estiver trabalhando, entendeu? Se um não estiver participando, não vai, cara, simplesmente não vai acontecer nada. Mas deixa o Givaldo falar, que é um parceirão de primeira hora. Fala, meu camarada. Você tem 3 minutinhos para falar, que depois eu tenho que entregar o computador e como é que se diz? O Zoom para minha esposa. Diga lá. Eu fiquei surpreso também, né, com esse tema da associação, que eu já tive alguma experiência com a associação. Eu sou professor de arte, já fui presidente da ANARTE, que é a Associação de Arte Educadores, aí tem do Nordeste, do Brasil, do mundo, né? E aí, como o professor de arte, ele também trabalha muito em paralelo com o professor de educação física, né? Que aí eles têm uma federação. Então, a Federação de Educação Física, como você citou em algum momento, realmente ela atua, né? E porque eu questiono, assim, eu trago o questionamento de que a associação ela traz também a ideia do corporativismo, né? Então, a gente vai acentuar essa ideia do corporativismo. Interessante, no momento em que as pessoas que me convidam e que falam do trabalho têm se referido assim, a terapia do riso. Eu nunca tinha pensado assim. Eu era uma pessoa que dizia sempre de fortalecer o nome yoga do riso. Mas aí me chama muita atenção quando isso vem de fora para dentro, né? Quando eu vi ouvindo isso, terapia do riso, isso ressona. Ontem mesmo, no grupo presencial aqui do condomínio, a gente tinha dado uma parada e voltou ontem, então o pessoal, não sei o quê. Que bom que voltou a terapia do riso. Aí até refleti com eles sobre isso, né? Então, é esse aspecto para que a gente, se a gente tem uma associação, o que é que a gente pretende com ela? Porque ter uma associação também que não mobilize, que não infira, né? Também não acho necessário, ou o nome não é associação. Mas só trazer essas reflexões, que eu sei que serão muitas, e tem que ser, né? Muitas reflexões, muitos debates, muitos diálogos, para chegar lá. Então, acho bem interessante. Agora, eu acho que a gente precisa também refletir sobre o que significa, porque a gente pode estar dando parâmetros organizativos à nossa causa, vamos chamar assim, que é uma causa, e que, em vez de trazer malemolência, trazer uma força para caminhar, ele engessa, né? Seria só essa reflexão inicial para a gente. Eu acho que tem muito pano para manga aí. Ou até tirar a camisa. Aí Beijo. tá muito bom, cara. A tua fala foi excelente para fechar esse encontro, porque eu já estou pensando em dedicar um outro horário só para esse tipo de discussão. Gente, é puro e simples. Associar é um ato do coração, é um ato de amor, é se tornar sócio, é se tornar cúmplice. Agora, a qualidade que você vai dar para essa amorosidade vai depender do seu pensamento e da sua ação. Se você não participa, não tem nem amor, não tem associação nenhuma. Se você participa, você tanto pode criar uma associação para engessar, como para desregular, para manter aberto, para manter o coração funcionando. Então,
vai depender exclusivamente da nossa participação, da nossa ação. Eu não estou aqui para engessar nada, muito pelo contrário, eu estou aqui para que a gente possa estar sempre aberto, rindo com o coração. Esse cara só tem a associação, só vai ter sentido se for com esse fundamento, tá, gente? E aí, o que a gente faz? A gente ri. Gratidão. Ai, que bom, que bom, que bom. Yeah. Obrigado, amores. Feliz fin de- Dia.